15 horas do dia 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, presentes os procuradores da República Adriano dos Santos Haldi e Rodolfo Martins Krieger, compareceu o senhor Alexandre José Lopes Barradas, devidamente acompanhado de seus advogados Carlos Alonso de Sá Gutierrez e Marcela Querino Mangulo, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio e vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observada todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º ao 7º, pergunto ao senhor Alexandre: o advogado, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seu defensor, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 4, pagamento de caixa 2 à campanha de Marconi Perillo, pretende responder às questões formuladas? Perfeito. Vamos às questões. Senhor Alexandre, o relato desse fato começa com um primeiro contato havido durante a campanha ao governo do Estado de Goiás no ano de 2010. O senhor pode especificar como foi isso? Perfeito. O meu superior hierárquico, Fernando Cunha Reis, esteve em um jantar com a presença do então candidato Marconi Perillo e combinou com ele, depois de algumas conversas, combinou com ele que ele teria uma ajuda de campanha do grupo, através da ambiental, no valor de R$2 milhões. E na conversa entre Fernando e ele, e foi o que o Fernando me transmitiu, o nosso interesse e foco, nesse caso específico que existia, era um projeto que se comentava muito à época, e esse projeto ainda se comenta, que é o entorno goiano do DF. No entorno do Distrito Federal são várias cidades, são vários municípios, mais ou menos 15 municípios de Goiás, que circundam aquilo ali, e que é um bolsão de pobreza muito grande, contrastando com a riqueza de Brasília. Essas áreas cresceram, vivendo em função de Brasília, e que eram um bolsão muito grande de pobreza. Desprovidas principalmente de saneamento e com grandes problemas de água. Então, o governo já vinha tentando, já se falava há muito tempo desse projeto, e nesse encontro, Fernando Cunha Reis, o meu líder, conversou com o governador que nós teríamos interesse em acessar esse projeto, em trabalhar nesse projeto, e aí acertou a ajuda de campanha com vistas, no futuro, esse é um caso específico, que tinha uma coisa visualizada, a poder desenvolver uma PMI e trabalhar no projeto. Dito isso, Fernando, após esse encontro, me procurou, me chamou e disse: olha, acertei com ele, é sua missão agora operacionalizar. E me pediu que eu procurasse. Procurasse quem? O governador Marconi Perillo. Na época ele era candidato ainda. Ele era candidato, ele era senador na época. Me pediu que eu procurasse. Eu, então, o procurei. O primeiro encontro que eu tive com ele, eu acho que foi lá em Goiânia. Eu estive na casa dele, a pedido foi marcado lá. Eu fui lá exatamente para dar sequência. Então ele me apresentou nessa oportunidade o Jaime Rincon,
que era a pessoa, o valor estava definido já por Fernando, e o Jaime Rincon seria a pessoa arrecadadora dele, a pessoa que iria fazer, igual a outros casos, queria ver comigo a maneira da gente repassar o recurso. Então, nessa ida minha, eu já tinha tido um encontro com o Fernando e com o Eduardo Barbosa. Eduardo já sabia de que teria essa programação, mas pelo que eu me lembro, eu ainda não tinha a programação efetiva. O Eduardo, então, eu conversei com o Jaime, peguei os dados, os contatos dele, que eu não conhecia, e fiquei de ver a programação e, então, discutir com ele como seriam feitos os repassos e que seria Caixa 2. Isso já veio definido do encontro de Fernando com o Marconi Perillo no jantar que eles tiveram quando foi definido o valor, quando foi definida a ajuda. Então, de posse, depois o Eduardo me chamou, me passou a programação, de posse da programação, eu fiz eu combinei com o Rincon, né, mandando por mensagem, acho que eu passei em Goiânia uma vez, mandei um envelope, tudo, e foi definido a maneira, o modus operandi da campanha de 2010. Então, 2010 foi exatamente isso, o Fernando teve a participação e eu fui o agente mais uma vez, o agente de distribuir os dados para o preposto, que é o senhor Jaime Rincon. O senhor sabe onde foram feitos os pagamentos? São Paulo. Isso com certeza foi São Paulo, porque é perto, é relativamente perto. Os pagamentos foram feitos em São Paulo. Sempre falando ainda sobre 2010, para a gente... Perfeito. O senhor sabe quantos repassos foram feitos? Recorda? Em quantas vezes foi repassado? Olha, eu acho, pela pesquisa que eu vi, eu acho que foram 4 pagamentos de R$500 mil. Eu não sei se as provas colaborativas estão aí, mas para mim foram 4 pagamentos de R$500 mil. Nesse caso aqui o codinome era? Calado. Certo. O senhor esteve com o governador antes disso? Como é que eu queria que o senhor relatasse? Estive com o governador, fui à casa dele, após o encontro de Fernando com ele. Ele me passou, ligou lá para uma secretária. Eu sei que eu tinha um determinado horário para chegar no condomínio, eu acho que é o Alphaville, onde ele tinha uma casa, um condomínio lá em Goiânia. Fui na casa dele e conversei com ele. Eu cheguei, fui recebido, ele me levou para uma sala, chamou o Jaime, me apresentou e disse que Jaime já estava instruído e que ele seria a pessoa que eu deveria operacionalizar o que foi definido no encontro dele com o Fernando Reis. O senhor foi sozinho até lá? Foi no seu carro? Eu fui de táxi. Nesse dia eu fui de táxi. O táxi me esperou. Táxi de hotel. O senhor esteve em Goiânia só para este encontro? Nesse momento eu fui em Goiás para esse encontro. E foi em Goiânia? Em Goiânia. Certo. Nessa conversa sua com o então candidato, Marconi Perillo, estava bem claro que o valor seria não contabilizado, era um plano de pagamento fora da contabilidade. Totalmente claro. O próprio senador, então candidato, indicou a pessoa que deveria receber os valores. Isso. Você já conhecia o seu Jaime Rincon nessa época? Conhecia nessa oportunidade. Ele estava lá? Ele estava lá. Naturalmente já premeditado, ele sabia que eu ia. Então chamou o Jaime, vamos ganhar uma pessoa aqui, deve ter sido isso. Quando eu cheguei ele já estava lá. Nesse encontro o senhor discutiu também alguma coisa com o governador sobre os projetos, ou isso já estava tudo discutido? Isso já estava discutido. Nesse momento aqui, momento de campanha, eu estava ali como um preposto de Fernando, não estava ali nem como diretor da empresa. Fui lá, né,
como um preposto, uma pessoa para executar uma missão. Levar isso, conhecer a pessoa, saber como é que seria o repasse e pronto. Ali eram 2 prepostos. Eu e o Jaime, no caso. Esse valor de 2010, assim como o valor de 2014, que nós vamos tratar a seguir, eles são substancialmente elevados em relação a outros casos. O senhor sabe por que isso? Olha, o estado de Goiás é um estado rico, é um estado central, é um estado que tem um grande potencial para esse tipo de trabalho. E foi um acerto direto do Fernando com ele. O segundo valor, eu sei que o governador, o que vem na frente, também me foi comunicado com o Fernando, o governador fez um contato, não mais com o Fernando, mas com o Marcelo Odebrecht. Porque o grupo Odebrecht, através de diversas empresas, tinha muitos negócios lá no estado de Goiás. Então, o senhor estima que havia uma proporcionalidade em relação à importância dos negócios que já havia lá. Isso. Então, isso é uma relação de relacionamento. Quer dizer, o governador, naquele primeiro momento, teve um primeiro contato com o Fernando, que era o presidente de uma empresa, e depois passou a querer se relacionar e passou a se relacionar com o Marcelo, que é o presidente da organização. Então, procurou a ele para fazer um pedido em nome do grupo, né? E não simplesmente em nome da ambiental ou de quem quer que seja. Então, foi uma coisa onde ele já olhou como um todo. De fato, o valor é bem mais superior. O relato que foi passado para o senhor inicialmente, quando o seu superior, Fernando Reis, falou, olha, já tratei disso com o candidato, tu vais fazer a reunião, tu vais lá e vai operacionalizar. Quando ele falou isso, foi já verbalizado o que tinha sido tratado com o governador? Havia um compromisso do governador com os projetos da ambiental? Não, foi o que eu citei. Tem esse projeto, ainda tem, porque esse projeto ainda não aconteceu, que é um dos maiores projetos que você pode juntar aí no país. E é um projeto de um investimento muito alto e é muito interessante. O do entorno? O do entorno goiano do DF. Né? E esse era o grande, não, vamos fazer isso aqui, vou fazer, tenho interesse. E isso encheu os olhos de Fernando, né? Que sempre está ávido por desenvolver, por crescer a empresa, e via naquele projeto ali uma possibilidade muito grande dos saltos qualitativos de crescimento da ambiental. Então, esse foi vocês vão ver que esse foi o mote do primeiro pedido e do segundo pedido, que envolveu aí muito mais dinheiro. Esses pagamentos, conforme foi combinado depois, o senhor repassava, fazia o contato com o Jaime Rincon. O senhor mesmo fez esses contatos? Eu sempre passando para ele, para evitar a dificuldade. Então, sempre com... Os dados do Eduardo Barbosa, quanto ao pagamento, o senhor passava para ele? Eu passava para ele. Datas, locais e senha. É isso? Esse deu trabalho, porque foram vários. Data, local e senha. Em relação a esses pagamentos, o senhor apresentou como prova de corroboração, inicialmente, algumas planilhas, e lá, naqueles documentos onde consta o codinome Calado, isso tem relação, isso está 2010. especialmente relacionado com este fato que nós tratamos agora em 2010. 2010. Se algum pagamento ali, se a soma de valores não fecha, é porque o senhor não conseguiu acesso a alguma planilha. Isso. Como já nos comprometemos em outros casos, vamos buscar, vamos tentar levantar mais dados, saber, entrar mais fundo nisso aí e ver o que é que tem de mais material. Porque esse sistema que não existe mais, né? Mas essas informações elas são muito complicadas. Né?
algum outro documento, registro da data de voo? Bom, eu tenho várias datas de voo indo a Goiânia. Esse encontro inicial, ele deve ter sido por volta de agosto de 2010. Então, julho, agosto de 2010. Eu posso tentar pegar registro de voos meus para lá. E depois, na sequência, eu passei lá algumas vezes para passar para Jaime as informações. Mas sempre de avião comercial, né? Sempre. Sim. Essa reunião, esse jantar inicial, esse jantar do Fernando fez com o senador então candidato, o senhor sabe quando ou onde aconteceu? Esse jantar de Fernando com ele foi um jantar na casa do senador, na época não era senador, Demóstenes Torres, que concorria na chapa com ele. Foi o senador quem o apresentou. Então, o que ele me disse, olha, estive na casa lá do senador, e jantei, conheci, conversamos, e acho até que essa contribuição tinha um caráter majoritário, porque sempre o governador, o senador está na mesma chapa, né? Então, eu também estranhei o valor nesse primeiro momento aí, até vir um próximo. Foi um jantar entre os dois, né? Ele foi, não sabia, fiquei sabendo depois, quando ele me chamou, ele disse, tive um jantar na casa do Demóstenes Torres, que era candidato a Senado, e lá estava o Perillo, me apresentou, conversamos, e falando do político, de governo, isso, aquilo, e falando do projeto. Ele me pediu ajuda, eu então me comprometi em ajudá-lo em 2 milhões, e eu preciso que você operacionalize. Faça aí, marca esse encontro, ele vai indicar a pessoa, e aí eu fui lá, foi feito o telefonema, e eu fui lá registrar, fui lá ter esse encontro com ele. O relato foi, o senhor disse, ele me pediu ajuda, ele e o Perillo, como é que ele relatou? Quem mais estava presente, assim, o que ele relatou quanto a esse pedido, no caso dos recursos? É que o senhor referiu, né, também Demóstenes Torres. O que Fernando me disse, o que ele me disse, o que eu me relembro, é que ele foi no jantar na casa do Demóstenes Torres, chamado por Demóstenes, naturalmente, para apresentar o Perillo. Conheceu o Perillo, conversou sobre o projeto, e até um dia eu não estava no jantar. Sim, eu quero saber o relato dentro do que o senhor recorda, como o Fernando relatou. Conheceu o Marconi Perillo, conversou sobre a possibilidade do governo. O Marconi Perillo estava muito bem na pesquisa, como ganhou, inclusive, estava muito bem no governo, e falaram de um projeto que ele, Fernando, já sabia, que esse projeto já tinha liga, né? já se falava muito nisso. Então, Fernando, que já estava nesse ambiente de saneamento há mais tempo que eu, tinha acabado de chegar, então Fernando disse, olha, lá tem um projeto muito importante, muito interessante, que é um dos maiores do Brasil, com uma grande visibilidade, e é importantíssimo a gente estar presente nisso. Com isso, na apresentação que o senador Demóstenes fez a ele, combinou-se essa ajuda, e o foco seria, ele disse que preciso resolver, vai ser um projeto, é importante a participação de vocês. Ele não poderia garantir nem confirmar que a gente seria vencedor de nada, evidente, mas que esse seria um foco importante do governo dele, e que ele ia querer que a gente trabalhasse nisso, desenvolvendo. Fernando falou em fazer os estudos, colocar PMI, essa coisa sempre funciona assim, de uma forma muito movida. Então, o que ele me contou
né? Eu estou repetindo já as coisas aqui, mas o que ele me contou foi exatamente isso. Né? Quem eu sei que estava no jantar, os três, se tinha mais alguém pode até ter, mas ele não me contou. Ou se ele me falou, eu já não lembro, porque o foco era esse aqui, eram os personagens do foco, e o local, que foi na casa do Demóstenes Torres. Então, e que esse era o nosso negócio, né? Que ele ganhando, eu teria que trabalhar para tentar levantar esse projeto, que é muito complexo, por sinal. O senhor referiu que depois, então, uma vez eleito, o senhor teve com ele? Uma vez eleito, O Marconi. eu devo ter estado lá, porque normalmente quando o governador toma posse tem aquele momento de arrumar a casa. Então é normal a gente procurar o eleito depois de fevereiro, março, para que ele assente a poeira e quando ele comece a olhar as coisas. Então deve ter sido por volta de março que eu procurei. Março de 2011. Isso, março de 2011. E coloquei aqui início de 2011, né? Março de 2011. Sim. E eu procurei para saber do assunto, como é que a gente poderia tocar o barco, como é que a gente poderia começar a trabalhar, quem seria o preposto, se esse trabalho poderia ser junto à companhia de saneamento ou não. Ele demonstrou uma certa preocupação nesse momento, disse que iria arrumar a casa, iria pensar em como é que se poderia começar a trabalhar e que voltaria a me contactar. Então, mais ou menos o que eu tenho dito aqui, ele disse que voltaria. Eu saí até um pouco decepcionado, porque eu pensei que ali a gente já começaria a dar uns passos. Mas vi que a coisa não estava assim tão consolidada na cabeça dele. A montagem de um programa desse, fazendo um aspas aqui, interessante para vocês entenderem o contexto também, não depende só da vontade do governo, porque cada município ele tem que ter um contrato-programa com o governo do estado. E para ter um contrato-programa, eles precisam ter planos municipais de saneamento feitos. E hoje, 80% dos municípios do Brasil não tem plano municipal feito. 80% dos municípios do Brasil. Porque tem que fazer um trabalho, isso demanda um certo... Isso é lei, mas eles não cumprem. E o governo fica, inclusive, postergando isso. Porque ele disse que o prefeito vai deixar de receber até o fundo de participação se não tiver isso. Então, isso não tem sido cumprido porque pela incapacidade do município de contratar alguém para realizar os planos. Tem que realizar o plano, fazer audiência e depois fazer a lei. Então, esse trabalho demandava que ele conversasse com cada um dos prefeitos, isso aí é arrumação de base política, naturalmente, fizesse todo o arranjo, trabalhasse nos planos, que cada município montasse a sua própria lei, cada município apoiasse na Câmara, dando autonomia ao governo do Estado de realizar o projeto. Então, tem uma complexidade, né? A lei de saneamento ela é muito complexa, muito diferente da lei de estrada ou da lei de outras leis, da própria energia, é muito mais simples. O saneamento ele tem um nó dado aí no momento da lei que mistura município, Estado, empresa, contratos, programas, uma relação bem complicada. Então, montar esse assunto seria o primeiro desafio dele. Então eu senti nessa reunião que o governador estava preocupado e disse que iria começar a tomar as providências, iria pensar nisso e depois a gente voltaria a conversar sobre o assunto. Então esse foi o resultado desse meu primeiro encontro com ele. Tá? Salvo engano, eu insisti até um pouco, mas chefe, tem um negócio de longo prazo, ele tem que começar a trabalhar. Mas, naturalmente, as questões políticas que ele sabia que tinha que estruturar para poder montar um programa desse, poderia demandar um certo tempo. Ao lado disso, esse projeto chamava a atenção de muita gente.
várias empresas que circulavam ali, empresas do setor Magé, a própria Delta, que era muito presente lá, junto com a CAB, que tem uma empresa chamada, que é uma empresa também de saneamento do Grupo Galvão, que também trabalhava lá. Aí todas as empresas estavam voltadas para isso. E nesse momento houve, entre 2011, 2013 e 2012, não sei se os senhores se recordam, houve a Operação Monte Carlo, que foi aquela do Cachoeira, né, que tinha uma relação também muito grande nisso e também disse que tinha interesse nesse assunto. Isso, naturalmente, houveram gravações aqui, e esse assunto nada que vinculasse a gente, porque eu não estava no meio desse bolo aqui, isso estava dentro da Operação Monte Carlo, e saíram lá umas gravações de que o próprio Cachoeira tinha interesse e tudo. Isso tem gravação, isso é público. Isso, se busca os registros, eu posso até trazer esses registros. Então isso deu um momento de fraqueza do governo dele, e eu acho que, por função disso, esse projeto não foi adiante. Por isso que eu coloquei aqui no início que eu senti o governador preocupado, né? Posso até dizer que acho que não é incomum, não sei se é o caso, mas às vezes o candidato oferece a mesma coisa a vários. Entendeu? Então, não sei se nesse momento isso tinha uma relação, eu não posso afirmar isso, mas tudo indica que tinha aí alguma, porque era o que se falava. As empresas estavam ansiosas com relação a esse projeto. Então, isso, durante o primeiro governo de Marconi Perillo, esse projeto não caminhou. E acredito que esse tenha sido o principal motivo. Certo. Vamos agora pular para 2014. Vamos pular para 2014. Sem prejuízo de voltarmos a 2010, se a gente quer fazer alguma coisa importante. O senhor teve reuniões com ele e o projeto não foi adiante. Isso. E o senhor associa também com a Operação Monte Carlo. Depois Com disso, aí os contatos arrefeceram, cessaram, enfim. É isso? Isso. Agora, sem esquecer de que outras empresas do grupo, que não tem nada a ver com construção, estão muito presentes lá no estado. Sim, sim. As maiores usinas que nós temos na área de está lá, e várias empresas, a própria Braskem tem uma operação grande lá de distribuição. Então, é importante dizer que o grupo tem uma presença. Sim, mas aí talvez igual a fato que o senhor não tem conhecimento, né? Dessas outras questões o senhor não tem conhecimento. Do quê? De algum pedido, alguma coisa relacionada com outras empresas do grupo. Não. O que eu estou falando é o que motivou a ida a Marcelo, porque ele queria falar com o grupo, que foi... Sim. Foi aquilo que a gente já tinha comentado antes. Certo. Essas reuniões com o governador para tratar da execução disso, onde ocorreram? Como? A reunião com o governador já eleito, aonde ocorreu? Essas de No 2011. Palácio. No Palácio. Salvo engano, lá no 10º andar, que é o último andar lá, acho que é o último andar. Foi pedida a reunião, a secretária ligou, pediu e agendou. Foi uma reunião? Eu tive, nesse momento, essa primeira reunião para tratar do programa. Depois eu encontrei o governador uma vez em Brasília, até por acaso, e um encontro meio rápido, governador, e o projeto? Não, vai voltar e tal, depois me procure. Aí ele foi passando, nesse ambiente que estava aqui, nós também deixamos de estar pressionando, porque de fato não tinha espaço para muita coisa aqui. Tanto que
Quando, em 2014... Esse segundo contato que o senhor encontrou o governador, onde foi? Em que época Eu? foi? Aí já foi em 2014. 2015, né? Ou 2014, quando ele já era candidato novamente, depois da reunião que ele teve com Marcelo e com Fernando. Do almoço que ele teve, que ele pediu. Essa reunião foi agendada diretamente com o Marcelo. Não, Foi o no questionamento aeroporto. do projeto ainda foi... Você disse que encontrou no aeroporto. Foi Não, esse esse foi um segundo encontro rápido. Onde foi esse segundo encontro? Em Brasília, na saída do Senado. Na saída do Senado. Ele vinha, eu abordei. Foi ocasional, você tinha ido para outro... Eu não tinha marcado com ele, foi ocasional. Eu acho que ele vinha do gabinete do suplente dele, porque ele era senador, saiu do gabinete do suplente dele. Então foi ali, é uma entrada lateral que tem, você acessa naturalmente. Eu estava entrando, indo para algum gabinete, algum encontro, alguma coisa, e o encontrei ali. Mas esse era um momento que, de fato, eu não queria muita aproximação. A gente estava vivendo um momento de dificuldade, vendo que, até que ele deu a volta, voltou a se fortalecer, né, e lançou a PMI, que a gente tanto queria que ele lançasse, já no início da campanha de 2014, para o governo de 2015. Aí ele lança a PMI, quando ele já não me procurou nem a Fernando, ele já procurou o Marcelo. E já levou para Marcelo, olha aqui, ó, aquele projeto que vocês tanto querem, agora eu vou botar ele para frente, agora eu tenho condições de colocar ele para frente. Isso me foi contado por Fernando e está relatado aqui. Querem que eu continue a falar ou querem fazer uma pergunta? Podemos fazer para perguntas, não tem problema. Quando isso chegou para o senhor em 2014, já era um relato de um acerto envolvido com o Marcelo, que depois passou para o Fernando, depois passou para o senhor, é isso? É o seguinte, o governador pediu a reunião com o Marcelo, agendou com o Marcelo. O Marcelo, então, olhou para o lado e disse, eu preciso aqui nesse encontro com o governador, preciso do Fernando, que eu sei que tem interesse lá, eu preciso de mais outros executivos aqui que têm interesses lá. Então, de pessoas dos diretos de Fernando. Então, nessa reunião que eu sei estava o Fernando, o Marcelo, o Fernando Reis, Fernando Reis e o João Pacífico, representando a área de infraestrutura, porque parece que o Benedito Júnior não estava no Brasil, não podia ir. Então, o Pacífico, que era o DS que cuidava da região, foi convocado para essa reunião. Eu não fui porque o Fernando estava lá. Então, o Marcelo acessou o direto dele. A gente tem uma terminologia da Odebrecht que é o direto. O direto é aquele que se relaciona diretamente, né? Então, o Marcelo, como presidente da empresa, tem os LEs, que são os presidentes das empresas, e eu, na posição de DS, eu sou direto de Fernando. Então, o Fernando era direto do Marcelo. Então, ele puxou os diretos. O Benedito Júnior, que era o presidente da Infra, não pôde ir por alguma razão, e quem foi o Pacífico representando ele. O senhor sabe detalhes dessa reunião? Onde? Olha, onde sei, sim. Essa reunião foi lá no escritório da Odebrecht, foi um almoço no escritório da Odebrecht. Lá em Salvador? Lá em São Paulo. Em São Paulo. Salvador é a sede do grupo, mas o funcionamento é em São Paulo. Né? Então o Marcelo ficava lá. Então, no prédio da Odebrecht, já no novo prédio, a reunião foi lá no novo prédio, um almoço, né, na sala de almoço que tem lá. Então, foi lá feito esse encontro numa segunda-feira, do início de março, aí, numa segunda-feira. Eu me lembro que era segunda-feira porque Fernando me falou, no dia anterior, no domingo, ele me disse. Ele procurou saber, ele me ligou. Isso é um detalhe que eu estou lembrando aqui agora, porque é segunda-feira. Ele me ligou domingo à noite dizendo que no dia seguinte ele estaria almoçando, que Marcelo tinha chamado ele para um almoço com
com o Perillo. E como é que estava, se tinha alguma coisa. Então eu disse, ó, semana passada, há poucos dias, 20/2, então tinha o quê? 10 dias ou alguma coisa, porque essa reunião foi no início de março. A semana passada, 2 semanas no máximo, o governador liberou a manifestação de interesse para o entorno do ONU-DF. Então, é uma atualização para você, que tem essa PMI 01/2014, é o assunto que eu acho que ele vai tocar. Isso foi, por isso que eu sei que foi numa segunda-feira. Então, pegar o dia calendário não fica nem difícil, deve ter sido a primeira ou a segunda-feira do mês de março, após o dia 20/2. Então, ele foi, e aí o que Fernando me contou é que ele falou da relevância da participação do grupo com suas empresas no Estado, dos investimentos que o grupo já estava levando para o Estado, só na área de usina lá, eu acho que a gente investiu mais de 5 bilhões lá no Estado. São as maiores usinas que tem lá. Tem a parte também da petroquímica, lá não tem fábrica, mas lá é um grande centro distribuidor. O Goiás é um grande centro de farmacêutico e consome muito isso, então consome muito material petroquímico. E a gente tem a empresa tem uma base forte lá. As empresas da infraestrutura estavam lá com projetos também em andamento, que era o projeto do VLT, tinha também uma PMI, salvo engano, para estradas em andamento. Então, foi por isso que ele olhou a relevância do grupo. E Fernando me contou que o governador então disse, olha, eu vim aqui querendo contar com a parceria de vocês, pela relevância, pelo que vocês estão aqui e tal. Vou entrar numa campanha agora dura, muito dura, e preciso do apoio de vocês, tal. Ele não pediu, naturalmente, eu até perguntei a Fernando, mas ele falou em dinheiro na frente de Marcelo? Ele disse, não, na frente de Marcelo não, mas depois comigo, ele me comentou rapidamente que ele esperava uma contribuição importante do grupo, algo assim como uns 50 milhões e tal. Ele chegou, segundo o Fernando Reis, professor, ele chegou a botar um número. Ele chegou a dar uma referência. Evidentemente que ele multiplicou por muito mais do que ele esperava, né? Mas ele chegou a dar uma referência. Isso após ele referir a dimensão dos projetos e dos interesses da Odebrecht no Estado. A Estado. participação da Odebrecht lá. Não só de projeto, para não se confundir só obra, porque não tem nenhuma obra aqui. Mesmo a infra, ela não tinha obra, ela estava tentando trabalhar com projetos de investimento. O VLT, você conhece, é investimento, e também algumas concessões de estradas, que não saíram nenhuma. Foi comentado com o senhor, porque o senhor não estava nesse almoço, pelo Fernando, enfim, que o governador ir a este encontro para fazer esse tipo de solicitação, enfim, e trazendo uma PMI de 2 semanas antes, sendo que 4 anos tinham se passado, causou um certo, parecia que era um jeito de se valorizar ou não? Pois é, eu também acho. Primeiro solta a PMI, arruma, depois pega a audiência. Porque era muito próximo. Era muito próximo, ia falar de uma coisa, de outra e tal, está aqui a PMI, agora acabou toda aquela confusão lá, não existe mais a possibilidade, principalmente da confusão da Delta junto com Cachoeira, que era o rolo todo lá disso aí, envolvia Delta, Cachoeira e tal. Não existe mais isso aí, tudo isso morreu, acabou, então agora esse projeto vai caminhar de forma limpa. E de fato, a PMI foi colocada, nós apresentamos a PMI e a AEGEA, que é eu diria antes que é a segunda empresa, a gente era a primeira em termos de porte e a AEGEA é a segunda empresa de saneamento do Brasil. E tem Águas do Brasil, mas hoje em dia a AEGEA cresceu bastante. Eu não sei como é que está essa relação. A AEGEA também apresentou. Então, apesar dele ter vendido isso aqui para a gente como um mote para que a gente ajudasse, ele também
ele colocou a AGEA, não, a AGEA também entrou, porque o processo não pode, você não pode barrar ninguém no processo. Sim. Né? Então a AGEA também se qualificou, colocou, e desde setembro, salvo engano, quando nós entregamos, que era a data, setembro de 2014, nós entregamos os processos, de lá para cá, nem julgamento teve. O trabalho que nós fizemos de março de 2014 a setembro, de levantamento de dados, de modelagem, de estruturação, que devemos ter gasto aí, nesse caso foi um pouco menos, não foi igual ao centro administrativo, a gente deve ter gasto aí uns 2 milhões alguma coisa para montar isso, e igual modo também deve ter gasto a GEA. Até hoje está lá e não caminhou. O acerto, a definição do valor foi feita direto do Fernando com o governador? Não. Ou ele passou para o senhor isso? O acerto foi o seguinte: depois que ele saiu, Fernando então raciocinou, não sei exatamente por que esse valor, mas eu acredito que esse valor ele cobre boa parte do grupo, né, de outras coisas. Então, Fernando pediu, disse que eu estava autorizado a ir conversar com ele no valor de 8 milhões. Como eu não tenho conta para tirar esse dinheiro, então não saiu do meu, de mim. Isso pode ter sido um rateio interno, não sei. Então, ele deve ter se alinhado, estou dando a minha impressão, pelo tamanho do valor. Ele deve ter tido um alinhamento com o chefe dele, o Marcelo, para definir esse tamanho de contribuição, e depois ele me chamou, como eu lhe disse, ele me falou no domingo que ia ter o almoço. Acho que quarta ou quinta-feira eu estive em São Paulo com ele, então ele me contou o relato todo, conversamos, e aí ele disse: olha, está definido, procure o Jaime, o valor definido é de 8 milhões que você tem que operacionalizar com o Jaime. Perdão, procure o governador e o valor definido são 8 milhões. Na semana, eu acho que logo na semana seguinte, estou falando aí provavelmente em torno do dia 15 a 20 de março, o finalzinho de março, 2014. Eu procurei em 2014, eu procurei o governador, estive lá com essa missão. Ele então, eu vim aqui para dar continuidade à sua conversa com o Marcelo e com o Fernando. Ele, perfeito. Jaime, nessa época, Jaime Rincon era presidente da AGETOP. Eu acho que ele está no cargo até hoje. Ele era o presidente da AGETOP. Então ele chamou o Jaime e disse: olha, o Alexandre Barradas vai aí conversar com você aquele assunto que eu já lhe falei, né? Porque ele ligou para o Jaime e pediu que eu me dirigisse lá. Então eu não falei com o governador a respeito de valor. Tá? Eu apenas disse que eu estava ali vendo isso e que ele disse: a PMI está aí, toca o pau, vamos fazer e tal. Agora converse com o Jaime. Tá? E aí eu fui, sentei com o Jaime, comuniquei ao Jaime o valor. Em algum momento ele até, poxa, mas a gente pensava, eu me lembro que ele chegou, eu pensava que era mais substancial por tudo e tal, sabe? O que eu tenho de determinação de liberação é esse valor, que já é muito grande. Né? Inclusive, eu me lembro que eu disse, eu acredito que não seja dado a brecha ambiental, porque não comporta isso na empresa. Eu acredito que isso seja muito mais da liberação do grupo, olhando um todo, olhando os seus negócios aqui. E o fato do governador ter procurado o próprio Marcelo, tá, para poder definir um pacote desse tipo aí. Então, foi exatamente isso. E a partir daí, com o Jaime Rincon, como ele já tinha operado em 2010, fizemos o mesmo tipo de operação.
comuniquei a área de... Estive lá com o Fernando e com o Eduardo. O Eduardo, então, fez o contato com a área de Humberto Silva, a área que estruturava isso aí. E aí, a partir daí, ele foi me passando. Como era um valor muito grande, então não dava para fazer uma programação. Não era um valor de assim, vamos pagar 2 vezes. Não, peraí, isso aqui tem que ver como é que faz. O que eu me lembro é que houve um problema no primeiro repasse. E a gente acabou fazendo um repasse grande da primeira vez, que é anormal. Isso eu me lembro bem, porque ele reclamou muito. Porque estava lá com compromissos, isso e aquilo, e a gente parece que tinha o primeiro repasse era para abril, e só foi feito no início de julho. Tinha problema de... Às vezes você não tem um recurso financeiro. Então tivemos problema, então na hora do repasse, parece que era 600 e 600, e aí juntou tudo e foi de uma vez 1,2 milhões. Isso eu me lembro bem. Quando você fala que ele reclamou muito, quem reclamou muito? O governo, o próprio Jair, que era o cara que tinha que receber o dinheiro para os compromissos de campanha que eles tinham lá. O senhor referiu, só para esclarecer esse ponto, né, a solicitação pelo Marcelo Odebrecht de presença de representantes de diversas empresas da holding, né, e a solicitação de 50 milhões era... Olha, é o que o senhor ouviu falar, né, que o senhor referiu, acredito que esses 8 milhões... O senhor acredita, tem informação se diz a respeito ao Odebrecht ambiental, se era uma contribuição do grupo, se houve uma definição de divisão entre diferentes empresas? Queria que o senhor esclarecesse esse ponto. Pronto. Como o Marcelo era o único LE, o único direto de Marcelo, que participou daquele encontro, o Fernando, então, incumbiu Marcelo Odebrecht incumbiu a Fernando de resolver essa questão. Então, o Fernando foi quem então pegou e deve ter analisado com ele que valor dá. Como esse valor sobe, eu não sei. O que eu posso lhe dizer é que 8 milhões não comporta dentro da Odebrecht Ambiental. É muito dinheiro para um valor desse. Eu acredito, né, que eu até questionei, mas 8 milhões, isso aí está definido, Marcelo, você tem que operacionalizar isso aí. Então, eu tive que chegar, e foi uma operacionalização difícil, porque um valor substancial e em várias parcelas. Então, isso gera um trabalho que eu não gosto. Então, agora, o que eu lhe digo é isso. Eu acredito que não foi uma contribuição só nossa. Isso deve ter sido... Não sei o que as outras empresas fizeram. Mas não ficaria na alçada, então, do Fernando definir sozinho uma contribuição nesse montante. Como ele estava com o Marcelo, então eu imagino que isso tenha tido outras conotações. Não sei se as outras empresas fizeram ou não alguma coisa. Aí eu não posso informar. Nos seus contatos... com o Jaime, ele referiu ser ele o interlocutor. O único interlocutor. Isso até falo aqui. Jaime, quando eu fui falar sobre o assunto, que também tinha muita coisa, disse, olha, eu sou o único interlocutor. Então, mas desde a vez passada que já era ele. Então eu não tinha dúvida com relação a isso. Então, uma outra pessoa, porque aquela história... Tem algum programa na semana que vem, o Jaime não está, fala com quem? Não fala com ninguém. Só fala com o Jaime. O senhor sabe dizer se foi ele mesmo que pegou os valores? O senhor não sabe. Se ele ou um preposto dele foi quem buscou os valores? Naturalmente preposto dele. Naturalmente preposto dele. E aí foram várias informações, vários endereços, várias programações de diversos valores. São vários que estão aí na... O senhor recorda como é que eram feitos esses repasses? Tem informação sua para o Jaime sobre as datas? Mandava por mensagem. Nessa época aqui já tinha WhatsApp, em 2010, 2014.
Mandava e apagava, mandava e apagava. Aí eu sempre fazia assim. A programação obedecia ao padrão que era, uma vez autorizado pelo Fernando, o Eduardo Barbosa é que fazia a programação. Para ser até mais preciso, essas programações, como eu falei antes já, era sempre pessoal. Então, quando tinha isso aqui, era presencial. Eu, Fernando e Eduardo. Eu chamava Eduardo e aí pegava aquilo ali, às vezes anotava no papel, pegava o papel e dizia tal, coloca ele, pegava aquilo ali e levava e passava. E aí, como ele alimentava, eu não sei. Então, era direto. Nesses repasses, nesses pagamentos de 2014, o senhor mencionou o codinome que já era outro codinome. Qual era? Master. Master. Por que mudou, eu não sei. Certo. Nas planilhas do sistema Druzes, os pagamentos com o codinome Master se referem a esses pagamentos. A esse pagamento aí. A campanha do Marconi Perillo em 2014. Doutor, tem muitos codinomes repetidos de diversas figuras, mas eu não encontrei no Master nenhum outro nome. Pelo que eu vi, para poder fazer a conta do valor, não tem nenhuma... não tem outro Master. Pelo que eu vi ali, não tem nenhum outro Master. E o valor, o senhor recorda que eram 8 milhões. Isso o senhor recorda porque o senhor recebeu essa informação e repassou essa informação. Recebi essa missão. Tem algum outro registro, alguma cópia de mensagem, e-mail? E-mail a gente não passava. Algo que o senhor possa recordar agora, de buscar alguma outra colaboração? Tenho um compromisso de tentar buscar essas coisas, porque vai ser muito difícil para mim isso aqui. Mas de fato não... Eram essas missões pontuais sempre de campanha. Se você fazer alguma consideração final? Não. É isso aí, doutor. Doutores, alguma consideração final? Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, fica encerrada a gravação audiovisual. Em seguida, lido e assinado o termo que também registra o presente ato.